Nos bastidores do SBT, coisas grandes estão acontecendo. Mudanças que antes pareciam impossíveis para quem conheceu o jeito de Silvio Santos, agora estão virando realidade. E a briga pelo comando nunca foi tão intensa. Então essa primeira notícia aí já tem alguns dias, né? Algumas semanas, inclusive. Olha, filhas de Silvio Santos acolhem desafeto do pai no SBT. Leão, você é um cara que conhece muito de bastidores de SBT. Então, eu vou te dizer que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Esse desafeto. Que é o Rinaldi. O Rinaldi, que ele é empresário, ele fez um fenômeno chamado Patati Patati Patatá, que é um sucesso há anos e no Brasil inteiro e tal. Eu acho que ele tem um grande mérito, o Rinaldi, e é uma pessoa que tem uma emissora de televisão dele, conseguiu ter, que é a Rede Mais TV, né? Inclusive, eu já estive lá dando entrevista, fui homenageado, foi muito lindo. Enfim, gosto muito do Rinaldi, nada contra o Rinaldi. Só que eu me lembro que o Silvio não gostava. Então, você gosta muito, eu gosto muito, mas o Silvio não gostava. O Silvio falava assim... Esse moço está chegando aí com os palhacinhos podem entrar, mas ele não chega perto de mim. Eu não quero, ele vai querer ir no meu camarim, não deixa ele no meu camarim. O Silvio falava assim, porque ele quer minha emissora, não sei o quê. E tal. Então eu lembro disso, quer dizer, eu não posso apagar da minha memória isso. E agora ele é o braço direito, saiu o Leon Abravanel, inclusive, Sim. Ele entrou no lugar como diretor artístico e é o braço direito da Daniela. Não, então, eu estava vendo notícias hoje de gente do elenco do SBT que, para discutir o futuro ali no SBT, está marcando reunião com o Rinaldi. Com o Rinaldi. Ou seja, realmente é ele quem está dando as cartas. Então, e eu acho até que ele pode até salvar o SBT, que está numa fase esquisita. Eu não estou dizendo que ele seja ruim. Eu só acho estranho, só me chama a atenção de que uma pessoa que o Silvio, que criou aquilo tudo, não gostava, tinha medo, agora é o assessor da filha dele. É mais ou menos assim. Está mandando prender e mandando soltar lá dentro. Está acontecendo agora no SBT o que sempre foi o medo do Silvio. Não é do Rinaldi ganhar as asas, ganhar campo e acabar tomando conta da... E as filhas sempre souberam desse medo, desse receio do pai. Pode ser até que seja de propósito, que elas soubessem disso e por isso puseram ele, não sei, entendeu? Eu só falo o que a minha memória tá me falando. E nada contra ele. Pode ser até que ele resolva o problema do SBT, que ele salve o SBT, que está num momento, assim, muito complicado. A impressão que eu tenho é que o pessoal, mesmo sabendo da limitação do Silvio, que o Silvio uma hora ia partir, parece que o pessoal não se preparou para a morte do Silvio. Parece que eu entendi, ele se preparava. Parece. Exatamente. Tanto é que ele foi saindo do ar para o pessoal meio que se acostumar com a ideia de não ter mais Silvio. Fez uma coisa muito interessante, que ele passou o dinheiro para as filhas, sem fazer inventário, porque senão iam comer uma parte. Ia dar um pega para capar depois. Tinha alguém que sabia mexer com dinheiro, era ele. Então ele resolveu... Já em vida mesmo, deixou dinheiro para as filhas distribuído e tal, e deixou as empresas, claro. A Renatinha, a caçulinha, né? Ela foi estudar administração nos Estados Unidos e tal, e ela administra todas as empresas do grupo. E a Daniela ficou para dirigir a emissora. Eu não sei, eu não entendi. Quer dizer, até entendi que assim, ela não queria nada que lembrasse o Silvio, porque elas queriam transformar o SBT. Só que esse tipo de transformação, o Silvio era o SBT era o Silvio. Certo. Então, para você transformar isso, tem que ser muito delicadamente, com o tempo, para ir tirando as marcas do pai e passando as marcas delas e tal. Inclusive da irmã, da Patrícia, que é apresentadora, da Silvia, que é apresentadora, da Rebeca, que é maravilhosa, apresentadora. Eu sou fã da Rebeca, eu sou fã das três. Mas a Rebeca, eu acho que ela tem a naturalidade do Silvio. Você acha que das três, a Rebeca é a que mais... mais apresentadora? É a que mais me lembra o Silvio. Porque ela não tem muita frescura, ela é à vontade e tal. Eu gosto muito da Patrícia, é uma outra coisa, a Patrícia. A Patrícia tem um glamour, ela tem uma coisa de estrela, que eu acho legal também.
e que eu acho que está fazendo lindamente o programa Silvio Santos, né? Mas, enfim, cada uma tem a sua característica. A Silvia é mais bravona. Eu acho que a Silvia, inclusive, seria melhor como diretora do que como apresentadora. Como apresentadora, tá, né? Porque ela tem uma coisa assim, ela aprendeu com o Silvio e tal. Então, enfim, mas isso é tudo a minha opinião, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora, eu acho assim que ela foi radical demais a mudança. Entendeu? Tipo assim, apagar o Silvio. Pra quê? Né? Entendeu? E isso chocou aqueles telespectadores fiéis do SBT. Então, afastou os fiéis do SBT, né? Fiéis que eu falo, telespectadores. Sim, né? Os colegas de trabalho colegas do de trabalho, né? E não trouxe outro público. Não renovou esse público. Não renovou, né? Até porque, por exemplo, eles ficaram muito preocupados com a internet. E a garotada já está na internet. Os jovens não vão voltar para a televisão, eles já estão na internet. Pode ser que lá, muitos anos depois, pode ser que voltem para a televisão. Mas esses jovens agora, eles estão na internet. Né? Já nascem com o dedinho lá no celular. A minha neta assiste as novelas do SBT ou pelo streaming ou no celular. Certo. Né? Então eu vejo isso, Carrossel. Hoje tem até amigos, né, que foram do elenco de Carrossel. Sim. E que frequenta a minha casa, ela fica se olhando assim, porque ela conheceu pequenininho no celular, né? E agora ela vê adultos, né? Então ela acha meio esquisito assim e tal. Então é isso, eu acho que foi uma mudança radical demais para o momento, né? Vamos ver se agora o Rinaldi consegue acertar isso e trazer um pouco de volta aquilo que o Silvio pensou e tal, né? Sei, achei, por exemplo, botar o Bate ao meio-dia, achei até que ele não ia aceitar. Sim. Porque não é... Quer dizer, ele era estrela às 6 horas da tarde, né? Aí puseram o Datena e não deu certo o Datena. Aí trouxeram aquele moço caricato que parecia um personagem. Que fazia aqui agora. Eu falei, gente, o que é isso? Tiraram do nada o rapaz. Acabaram queimando o rapaz, não foi? E o Aqui Agora de novo. Exatamente. Acabaram queimando o menino porque o cara ele construiu aquele personagem lá no Paraná, onde todo mundo aceitava, todo mundo conhecia, e bota o cara em rede nacional sem ninguém conhecer. Exato. E deu aquele choque no espectador. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, que isso? Né? O que fizeram com o Aqui Agora não era nada disso. Exatamente. Ou seja, já queimaram um projeto, e um puta projeto bom, não é? Eu fiz 4 anos Aqui Agora. Eu adorava, né? Era uma coisa assim muito pensada pelo Silvio. Quer dizer, ele foi lá fora, viu que funcionava, aí trouxe, adaptou para o Brasil de um jeito muito... Eu lembro assim de uma história do Silvio, acho que eu já te contei aqui uma vez. Ele ia passando pelo corredor da Vila Guilherme e ele me viu, ele falou que ele que me pôs no Aqui Agora, né? Eu estava no júri, um dia ele encostou lá, me chamou, a gente está lançando um projeto novo, eu quero que você faça e tal. E eu comecei a fazer, deu super certo. Aí um dia eu estou passando pelo corredor, ele falou assim, muito bom o que você está fazendo lá no Aqui Agora. Aí passou, daí a pouco ele voltou e falou, só uma coisinha, sabe aquelas gravatinhas? Usa só vermelha. Entendi nada, cheguei para Páscoa, que era a camareira, eu falei, Páscoa, o Silvio me encontrou ali no corredor, falou para usar só vermelha. Imediatamente ela catou tudo, guardou tudo na gaveta. Já botou fogo em todas as outras. Até hoje as pessoas me param na rua e falam assim, eu lembro tanto de você no Aqui Agora, com aquela gravatinha borboleta vermelha e tal. Você vê, ele tinha essa visão. E a coisa que eu mais ouvia do Silvio, não só com o Rinaldi, mas assim, eu lembro uma vez o Emílio Surita, estava na Jovem Pan e tentou fazer um programa na SBT à tarde e tal. Aí ele virou e falou assim, eu lembro dele falar, esse rapaz é muito bom, muito inteligente, lá na Jovem Pan, aqui ele não funciona. Entendeu? Uma vez o Clodovil me convidou para jantar com ele, fingiu que era meu amigo e tal. Fingiu que era amigo é bom. Eu entendi na hora que não era de verdade, mas enfim. Aí ele pediu que queria ir no programa do Silvio. Aí eu cheguei pro Silvio e falei, Silvio, o Clodovil está muito querendo vir aqui na sala do artista. Aí ele falou assim, é seu namorado? Aí eu falei, não, Silvio, bicho é com o bicho da lagartixa. Eu brinquei com ele naquela época, ele falava essas bobagens, né? Aí ele virou e falou assim, mas é seu amigo? Eu falei,
chega a ser amigo, é meu conhecido, e ele me pediu que queria vir fazer o programa Tô Te Passando. Fingiu que, sabe, ele tinha essa coisa, parecia que ele não tinha nem ouvido. Sim. Aí 3 semanas depois estava o Clodovil lá, aí foi super engraçado, ele se divertiu, riu, brincou, provocou o Clodovil respondeu e tal. Quando o Clodovil foi embora, ele encostou no júri e falou, muito engraçado esse rapaz, muito inteligente, mas não serve para trabalhar Aqui não. Entendeu? Ele tinha essa visão, ele sabia o que funcionava, o que não funcionava na emissora dele, entendeu? Porque era uma emissora popular. E quebrava a cara quem achava que queria modificar o SBT, fazer o SBT mais sofisticado, porque era popular. E dava certo. Dava Por que certo. mudar? Não é? Pra que Exatamente, arriscar? porque ele sabia o público dele, né? Ô, Leão, você lembra da última vez que você falou com o Silvio? Foi Como no- é que foi essa última conversa que você Foi teve no com ele? Troféu Imprensa. Ah, Que eu fiquei impressionadíssimo, porque ele fez o Troféu Imprensa, todo mundo dizia que ele já estava meio esquecendo as coisas, não sei o que, não sabia se era verdade ou não. Ele fez super bem, ele chegava pro Liminha, põe mais para cá a câmera, põe não sei o que, dirigiu tudo e ficamos lá. E eu lembro de uma coisa que me marcou, que foram 3 horas e meia de gravação, ele fazia direto. Eu lembro que eu estava desesperado para fazer xixi. Aí eu olhava para a Sônia Abrão, ela dizia assim, ela também estava doida para ir ao banheiro e não dava. Aí ele ainda acabou o programa, organizou a foto, que ele sempre ficava no meio, os mais altos para os mais baixos, não sei o que, né, tal. Aí ele fez tudo direitinho, demorou mais uma meia hora, aí só que a gente conseguiu ir para o banheiro, entendeu? Isso me marcou. E a gente comentou, falou assim, gente, ele tá ótimo, né? tá melhor que nós aqui. porque Vai ele bater 100 anos fácil. ele tinha ficado sem gravar um tempinho e tal, né? Todo mundo tava falando, acho que ele não volta mais e tal. Aí ele voltou, fez aquele Troféu Imprensa maravilhoso e foi a última vez que a gente teve. E no camarim ele ia, brincava muito com a gente. Falava assim, você tá bonito, você tá feio, não sei o quê, você engordou, você emagreceu. Ele sempre fazia esse tipo de comentário, né? Então eu lembro que ele me elogiou, falou que sempre elegante, não sei o quê e tal. Sempre, comigo ele sempre foi de uma gentileza. E o dia da morte dele, você lembra quando você... Porque o Silvio, a gente sabia que ele ia morrer. A gente sabia que ele estava no fim. E quando ele morreu, a gente falou, não acredito que o Silvio morreu. Eu estava chegando num evento, acho que era Santo André, lugar do ABC, São Bernardo, acho que era São Bernardo. Eu estava chegando no local do evento, quando eu vi no rádio a notícia. Eu já entrei chorando. Aí eu tive que esperar uma meia hora, porque aí comecei a chorar muito. Aí eu falei, eu não vou entrar no palco assim. Então fiquei lá, eu pedi para avisar que eu ia demorar um pouquinho. Então aí entrei. Aí a hora que eu fui falar com o público e comecei a chorar tudo de novo. Imagina. E aí depois teve um momento que eu parei, que eu fui pro camarim. Aí começou a chegar um monte de televisão querendo entrevistar. Eu lembro que eu dei uma entrevista no camarim. E choro tudo de novo, porque você começa a lembrar o relacionamento, lembrar as histórias, lembrar a importância dele na minha vida. Eu tenho 3 pessoas, 4, que eu tenho que agradecer a vida inteira. Claro que os caminhos da gente levam a gente para alguns lugares maravilhosos. Mas eu lembro que a Ione e a Claudete, eu lembro o dia que eu sentei no sofá com as duas e que eu chorei, porque minha mãe tinha acabado de falecer e ela era muito apaixonada pelas duas. E a hora que eu fui falar, eu comecei a chorar. Aquilo, não sei se tocou o coração das pessoas, eu sei que ali deu tão certo que eu fiquei anos ali com elas. Certo. Né? Então foram as duas que me lançaram para valer na televisão. Eu já tinha feito novela, na TV Cultura, na TV Gazeta mesmo, uma novela infantil. Mas ali, quando eu estreiei no Mulheres, foi aquele boom. 3 meses depois, o Silvio me chamou. Eu fui levar um troféu para ele, da PCA. Ele me convidou no ar para fazer parte do júri. E eu fiquei ali 6 anos com ele. E o Carlos Brickman, que me inventou, vamos dizer assim, como colunista. Eu falava, a culpa é sua. Porque cada vez que tinha aquelas polêmicas e tal, eu falava, a culpa é sua. A minha coluna, em 3 meses, na Folha da Tarde, ele foi da cabeça dele. Um dia ele me ligou, eu trabalhava na rádio com ele, só que eu ficava em casa e ele no estúdio. Aí ele me ligou em casa e falou assim,
eu vou assumir a Folha da Tarde, eu preciso de um crítico de televisão e um colunista. Aí eu lembro que falei assim para ele, mas não tem o Ferreira Neto? Ele falou, Ferreira Neto é o Ferreira Neto, eu quero uma coluna de televisão. Deu para entender? Uhum. Aí eu falei, deu. Falou, então pronto. Aí no dia seguinte eu entreguei a coluna e uma crítica. Eu lembro que estava acabando a novela A Gata Comeu e começando aquela a Carla Camurati, que o Tony Ramos, que era dos bichinhos de vidro, esqueci o nome agora. Acabou uma e eu fiz a crítica do último capítulo da Gata Certo. Comeu e fiz a coluna. E aí no dia seguinte ele ligou e falou assim, garoto, você é um sucesso. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, primeiro que o Ferreira Neto veio pedir sua cabeça para o Dr. Frias. Isso é um atestado, não é? E segundo que não para de chegar fax, era fax, né? Aqui elogiando e tal. Em 3 meses a minha coluna virou a coluna mais lida da Folha da Tarde. Aí ele falava sempre, ele dava, né, esse retorno e tal. Então, são essas pessoas. Eu acho que a Ione, a Claudete, o Carlos Brickman e o Silvio foram fundamentais na minha carreira, na minha trajetória. São 52 anos aí de carreira, mas esses momentos foram fundamentais. Então, por essas pessoas. Então, vou ser grato sempre. Né? E com a morte do Silvio, assim, eu achei na morte do Silvio um negócio muito impressionante, que foi a reverência com que a Rede Globo se colocou diante do Silvio. Assim. Eu até comentei na época que com a morte do Silvio a gente percebeu que a maior fã do Silvio Santos sempre foi a Rede Globo. Não é? Não, e mais que isso, quer dizer, a televisão brasileira perdeu com a morte do Silvio. Porque ele era o criativo da televisão. A Globo faz aquela coisa meio americana sempre, aquilo que já compra lá de fora e tal. O Silvio não, ele sempre tinha essa coisa inventiva, mesmo vendo lá fora, mas ele trazia coisas, ele surpreendia, né, o telespectador. Isso acabou na televisão. Acabou. Né? Então, foi uma era mesmo, né? Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!